Só tenho perdido medida e eu não perco peso. Minha calça cai, a blusa folga, eu tomo prejuízo por trocar o armário inteiro, mas o peso não diminui. Se você já teve esse problema, que é um problema chato, né? Você perde as medidas, mas não perde peso. Você tem ideia do que está acontecendo no seu corpo? Pensa comigo. Se você consegue afinar e não está emagrecendo, só uma coisa pode estar acontecendo com você. O quê? Me responde quem adivinha o que pode estar acontecendo com você. Quando a pessoa perde medidas e não perde peso, o que está acontecendo é uma alteração de composição corporal. O que é uma alteração de composição corporal? Existe um percentual de massa muscular, de massa magra, existe um percentual de massa gorda. Quando você perde medida e não perde peso, duas coisas podem estar acontecendo com você. Ou você está fazendo uma modelagem maravilhosa com uma cinta e só está estribuchando em cima e saindo embaixo, tá? Aperta aqui na cintura, estribucha para baixo e você está afinando, perde a medida em cima quando está com a cinta, mas não deve ser o caso de vocês que estão falando isso. Então, quando você perde a medida, dois motivos. Ou você está desidratando ali, está tirando aquele edema que tinha na celulite, aquele edema que tinha em volta, colocando uma alimentação mais saudável, a retenção de líquido está reduzindo e isso começa a melhorar você cada vez mais. Ou, o mais provável, você está começando a ganhar músculo. Pelo simples fato de você substituir a alimentação e tirar o que te inflama, a musculatura volta a crescer mais, a testosterona aumenta. De colocar o jejum intermitente, a testosterona aumenta, o libido aumenta. Quantas mulheres sofrem com anorgasmia? Quantas mulheres sofrem com falta de libido? E isso tem total relação com estado inflamatório, com diabetes, com obesidade, com anticoncepcional e uma série de fatores. E quando você começa a tirar e ajustar essas coisas e começar a recuperar a saúde cada vez mais, ou lendo o VSG, ou vendo os vídeos no YouTube, ou mudando sua alimentação, ou tomando as rédeas da sua vida, independente do que seja, você começa a ter respostas positivas sobre tudo o que você quer. E principalmente se você estiver na academia. O que acontece? Doutor, eu não estou emagrecendo, mas minha roupa está caindo. Doutor, eu não estou emagrecendo, mas minha roupa está folgando. Então entenda, se sua roupa está folgando, se você está se sentindo com mais energia, se você está se sentindo melhor, se tem um profissional te acompanhando, independente de onde seja, lembrem, passem pelo médico para ele acompanhar vocês, independente de quem seja e de onde seja. Sempre tem um profissional acompanhando vocês. E aí, você fazendo isso, porque não é todo mundo que tem para fazer exame naquela máquina. Aquela máquina ali, ela avalia toda a composição corporal de cada membro, quanto de músculo em cada membro, quanto de água no corpo, quanto tem dentro da célula e fora da célula, quanto tem de líquido intracelular e extracelular. Então, não é todo mundo que faz aquela avaliação. O educador físico consegue, pela avaliação de análise corporal, fazer você, através da plicometria e outras medidas de antropometria, fazer a relação de composição corporal aproximada. Tá? O melhor método que existe é o DEXA, mas ele envolve radiação. O segundo melhor método é aquele ali, ó, que não tem radiação. Na minha opinião, para mim, o melhor sem radiação é a bio. Tem limitações? Lógico, tem protocolos antes de fazer. Todo paciente, quando vem para o consultório, precisa de ter algumas condutas e deixar de fazer algumas coisas antes de passar pelo exame, para que ele seja fidedigno e aumente a maior acurácia dele, tá bom? Então, o que eu tenho para falar a você, se você tem qualquer dúvida sobre obesidade, sobre isso, lê o VSG, vai lá no meu site, clica, drjulianopimentel.com.br, tem um banner gigante, clica lá, lê. Aquilo lá já vai tirar da sua cabeça várias concepções antigas que existem sobre mitos alimentares, sobre comer de 3 horas, sobre um monte de coisa que falaram que são regras, são dogmas e na verdade saíram da sandice de alguém. E se hoje tem milhares e milhares de pessoas mudando de vida e emagrecendo, controlando doença autoimune, se sentindo melhor, melhorando estados e reduzindo quadros depressivos por conta da saúde intestinal ter mudado, isso tem a ver com o simples fato das pessoas terem tirado as tranqueiras da sua mesa. O simples fato das pessoas fazerem o que é preciso para mudar o seu peso, sua saúde, sua família no dia a dia.
Então, se você quer mudar a sua composição corporal, primeiro, associa a tudo que você está fazendo de bom um bom treino, associa a tudo que você está fazendo de bom um bom educador físico, associa a tudo que você está fazendo de bom, se você tiver alguma limitação articular, um bom fisioterapeuta. Passe por profissionais que vão congruir isso. Se ao ler o VSG você teve dúvida de como é uma alimentação saudável, busque um Nutri que trabalhe dentro dessa linha que eu te falo, e existem sim, não são muitos, mas existe. E ele vai te orientar, se você quiser um cardápio, ele monta pra você. Eu não acredito em cardápio, e a maioria das pessoas que me segue já viveu com cardápios e não sobreviveu a eles, ou seja, não aguentou seguir com cardápios. Por quê? Ninguém nasceu para ficar vivendo com uma viseira diante dos olhos. A gente foi livre e não aguenta ficar todo dia, eu vou comer o que o outro me fala, quanto me fala, da forma que fala. Isso não existe, tá? Contar calorias é uma das estratégias que existe e ela é furada, com todo respeito. Isso aí já caiu por terra há muito tempo. Então, ingira corretamente macronutrientes e micronutrientes que ajustem seu corpo e a resposta vai vir naturalmente. Seu corpo retorna à saúde, seu corpo melhora e reduz sintomas das doenças que você vai ter. Por que que reduz? Porque se você tem inflamação, independente do que seja, vamos lá, doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, doença celíaca, doença de Crohn, uma doença inflamatória gravíssima, retocolite ulcerativa, todas essas doenças têm problema com o sistema imunológico e com um percentual de inflamação sustentada. E quando você está inflamado, você não ganha músculo, você perde músculo, você mantém um estado de alerta no seu corpo, e isso cansa. E ao longo prazo, isso aumenta a fadiga do seu corpo. Sabe aquela fadiga crônica que você acorda e no final do dia você já está cansado da mesma forma que você começou? E você ao chegar em casa, você cochila na frente da TV e do lado do filho e não consegue nem brincar com ele? Pois é, isso são sinais que seu corpo está te dando para você entender que dá uma olhada para casa, ou seja, dá uma olhada para dentro, porque tem coisa errada aí. Isso é o mais importante. Aprenda a ouvir os sinais que seu corpo te dá. Todos os dias a gente está aqui na internet trazendo notícias para vocês que já mudou a vida de milhões de pessoas. A gente está quase totalizando 2 milhões de seguidores nas redes sociais. E graças a esse valor que vocês enxergam em todas as dicas simples que eu trago, descomplicando coisas que todo mundo gera um elefante branco para explicar para vocês. Tá? Então, pensem dessa forma, vejam os vídeos, se inscrevam no YouTube, leiam o VSG, passem no site, é só clicar no link www.drjulianopimentel.com.br, você vai lá para o meu site, tem um banner gigante, você clica lá, lê o livro, ele vai chegar no seu e-mail, tá? E aí você vai conseguir aprender tudo isso e muito mais. Se você não tiver condição de ler o livro, se inscreve no YouTube, tem muita coisa gratuita lá e muitas pessoas já transformaram suas vidas com isso. Tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e se gostou, compartilha e dá um like. Tchau!